Boa noite. Primeiramente, eu quero esclarecer que ninguém é obrigado a acreditar em mim. Até mesmo porque, se você não passou na pele o que eu passei, é impossível acreditar. Bem, eu me chamo Eduardo e este relato aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos de idade, mais ou menos, há uns 3 anos atrás, quando eu morava em Toritama, em Pernambuco. Era uma noite de sábado e eu estava com os amigos e primos jogando conversa fora. E depois de tanto rir e conversar, nós nos despedimos e fomos para casa. E isso era por volta de 9:30 da noite. Até porque morávamos no interior da cidade, então não tinha muita gente. Então não havia muitas pessoas e nem mesmo muitas casas. Mas mesmo assim era bem divertido. Bem, cheguei em casa, tomei um banho, jantei e fui me deitar. E sempre pensando em coisas aleatórias. E daí eu peguei no sono. E o sono que eu tive era bastante estranho e muito assustador. E assim podendo dizer que se tratava de um pesadelo bem realista. Nesse pesadelo, eu me encontrava em uma mata com 5 amigos, os quais eram o Pedro, o Vitor, o Paulinho, o José e o meu primo William. Nós estávamos com um facão rabo de gato, espingardas de seta e alguns bisaques. Eu percebi que era uma caçada noturna de rolinhas, pois eu não gostava de sair para caçar, porque eu tinha o costume de ver e ouvir coisas por causa da minha percepção e sentidos elevados. Sim, eu posso dizer que eu era um medroso por ter uma forte percepção espiritual das coisas. Bem, talvez eu não fosse um medroso, eu só não confiava na mata. O meu primo William me respondeu que eu havia pedido para ir junto. Bem, eu fiquei um pouco encabulado com aquilo, mas continuei, pois já estávamos longe o suficiente de casa. Andávamos conversando uns com os outros, bem baixinho, para não acordar os pássaros. Mas algo logo cortou a nossa conversa. Era um barulho estranho de algo mastigando. Nós, calados e atentos, fomos bem devagar até chegar perto do rio. E como era noite de lua minguante, dava para se enxergar alguma coisa, e foi isso que víamos. Um vulto todo preto, parado, bebendo água do rio. Aquela coisa nos olhou com aqueles olhos alaranjados e luminosos e deu um uivo. E foi aí que eu acordei, todo suado e tenso. Então eu acordei, todo suado e tenso, e levantei, fui escovar os dentes e tomar um banho. Tomei café e saí para dar uma volta. Bem, eu era um rapaz com 1,65 de altura e um físico meio atleta. E com isso, eu tinha o costume de levantar cedo e fazer uma caminhada ou malhar, já que no domingo a academia de boxe era fechada. Bem, eu não estava no clima de fazer caminhada. Então eu fui para o rio e no caminho eu encontrei com os meus primos e fomos tomar um banho para relaxar um pouco e se divertir. Assim, encontramos com mais amigos por perto que estavam se divertindo no rio, pois o rio era muito frequentado por todos da região. Bem, assim se foi a manhã, e logo chegou a tarde, e quando eu pensei de ir embora, logo chegaram as meninas. E como todo adolescente, eu resolvi ficar um pouco mais para ver se conseguia alguma coisa. Bem, parecia que era carnaval de tão alegre e divertido que foi aquela tarde.
E eu ainda consegui ficar aos beijos e agarros com uma garota da cidade. Mas logo passou a hora e ela foi embora. Bem, vida que segue. Então, no caminho de volta para casa, por volta das 18 horas, um amigo que se chamava Vitor chegou dizendo que tinha achado um pé de manga e que as mangas eram grandes e deliciosas. Então, nós logo questionamos dizendo que era mentira. E após isso, ele tirou do seu bisaque uma manga enorme e disse: "Olha aqui, é mentira minha?" Bem, com um tom de raiva, nós falamos: "Agora acreditamos em você." Então, o Paulinho, que era primo dele, perguntou onde era essa mangueira, onde ele respondeu que era no terreno do Zé da Bagunça. Então eu falei: "Vixe, é muito longe, sem contar que se ele pegar a gente lá, ele nos mata." O Vitor perguntou se estávamos com medo, pois os capatazes do Zé da Bagunça não olhavam o pé de manga à noite. Bem, após ele falar isso, os outros logo confirmaram. O Vitor então nos perguntou se iríamos. Nós entreolhamos uns para os outros e concordamos. E eu mesmo, com medo, eu sabia que era uma baita de uma diversão e sabor. E foi aí que cada um pegou uma mochila de costas, facão e faca. E eu peguei os facão do meu pai, que eram 2 rabos de galo, e ambos estavam bem amolados. Mas quando eu fui saindo de casa, o meu pai me perguntou para onde eu estava indo com aqueles facões. E foi aí que eu disse que eu iria pegar manga com os garotos. Bem, eu não tinha por que mentir para o meu pai. E foi aí que o meu pai me fez uma outra pergunta: "Eu posso saber onde é esse pé de manga que vocês vão a essa hora?" Eu respondi que era lá no sítio do Zé da Bagunça. O meu pai me olhou e disse para mim tomar cuidado, porque o capataz andava armado. E se ele visse alguém por aquelas bandas, ele não pensaria 2 vezes em apertar o gatilho. Eu falei para o meu pai que iria tomar cuidado. Pedi a benção dele e ele respondeu: "Deus o abençoe, meu filho, a você e aos seus amigos." Então, eu me retirei dali com muita pressa e marcamos de nos encontrar embaixo de um buzeiro. E assim que cheguei, lá estava eu, o Paulinho, o William, o José e o Vitor. O Vitor logo foi nos guiando pelo caminho que tinha percorrido. Bem, eu não sei quantos quilômetros eram, mas tinha uma faixa de 2 ou 1,5 km, por aí. E depois de tanto andar, chegamos perto de um barreiro, e assim que chegamos nele, eu senti um fedor de cachorro molhado, e logo um calafrio percorreu a minha espinha. E foi aí que me lembrei do sonho. E eu percebi que os que estavam comigo no sonho estavam ali naquele momento. Porém, faltava um, que era o Pedro. E ele não havia ido conosco porque estava doente. Então, eu fiquei me questionando por que aquele sonho estava se emendando na realidade. Bem, o caminho e o lugar não eram os mesmos. E dos garotos, faltava apenas o Pedro. Mas com receio de ser chamado de medroso, eu não falei nada. Mas a minha percepção e os meus sentidos se ativaram. O meu primo William, que me conhecia muito bem, ele percebeu que eu estava em alerta. Ele me chamou para o canto e me perguntou por que eu estava daquele jeito.
muito nervoso. Bem, eu não queria falar, mas pensando no melhor para todos nós, eu contei a ele enquanto caminhávamos. O William, que era um primo de não acreditar muito nessas coisas de assombração, ele ficou sério. Ele me falou que tinha sonhado com algo parecido com aquilo, mas um pouco diferente do meu sonho. E no sonho do William, ele viu uma besta fera atacando um por um de nós, enquanto corríamos. O que ele falou me deixou branco. Então ele olhou sério para mim e disse que em seu sonho, o primeiro que seria atacado seria eu. E isso me aterrorizou. E logo após ele dizer isso, o Vitor nos interrompeu e falou: "Olha lá, gente, ali tá o pé de manga." Olhamos para o pé de manga e fomos com muita cautela em sua direção, olhando sempre para os currais e bebedouros de bois e cavalos que ficavam ao longe. Naquela noite, era noite de lua minguante e por isso dava para se olhar as coisas. E assim que chegamos no pé de manga, o Vitor foi logo subindo na mangueira e o Paulinho e o José os acompanhou. Eu e o William ficamos embaixo, pegando as mangas que já estavam caídas. Cada um de nós estávamos com as lanternas dos celulares. Bem, depois de um tempo, quando todos já estavam com as suas mochilas cheias de manga, pegamos o caminho de volta para casa. Mas antes mesmo de nos afastar do pé de manga, escutamos um uivo alto que vinha de trás de nós e não muito longe dali. Então nos entreolhamos e eu logo gritei para corrermos dali. Assim, começamos a correr. Porém, por causa do peso das mangas que estavam nas nossas mochilas, não conseguimos correr muito rápido. Quando chegamos em cima do morro, olhamos para o pé de manga ao longe e ali parado, vimos uma coisa horrível. Era um ser todo preto, com a aparência de um jumento. Mas quando aquela coisa ficou de pé, eu falei para todos que aquilo era um lobisomem. E assim, todos nós ficamos com cara de apavorados. O José perguntou o que iríamos fazer. Eu e o meu primo William respondemos que era correr ou morrer. Mas foi aí que o Paulinho teve uma ideia. Ele disse que se fosse igual aos filmes de terror, aquela criatura iria sentir o nosso cheiro. Ele falou para tirarmos as nossas camisas e então devíamos colocá-las nas mochilas de manga. Nós fizemos isso. E quando olhamos outra vez para baixo, aquela besta fera estava com o focinho para cima. Um sinal que estava nos farejando. Assustados, outra vez começamos a correr, mas desta vez com mais cautela. Jogamos uma mochila em cada lugar dentro dos matos para distrair a criatura. E quando jogamos a quinta mochila, ouvimos já perto de nós um uivo misturado com um grito horrendo de fúria. E nessa carreira e desespero chegamos no rio. Ali no rio eu tive a ideia de nos melar com lama, pois a lama ajudaria a disfarçar o nosso cheiro. Bem, e assim fizemos. E logo após nos melar de lama, sabíamos que não daria tempo de chegar em casa. Então, avistamos um pé de pitomba muito alto e subimos nele.
E nós ficamos ali juntos, com as facas e facões nas mãos. E não demorou muito. E aquela coisa passou em uma velocidade incrível por baixo do pé de Pitomba. E nós, de tanto medo e cansaço, era difícil controlar a respiração, pois todos nós estávamos ofegantes. E dado uns 15 minutos, ali pendurados, pensamos em descer. E foi nesse instante que escutamos matos sendo pisados por algo muito pesado. E com muito medo e sem coragem, não quisemos olhar para baixo. Mas quando olhei, eu vi um homem nos olhando. E ele logo perguntou o que estávamos fazendo ali em cima. O Vitor, muito agitado, falou para ele subir rápido, pois havia uma besta fera rondando por ali. Aquele homem estranho falou que não havia visto nenhuma besta fera. Ele pediu para que descêssemos dali, pois a sua casa ficava ali muito perto. E se quiséssemos, poderíamos ficar lá até sentir segurança para ir embora. Bem, o Vitor, no calor do momento, se pôs a descer. E foi aí que o William gritou para ele não descer. E assim, na mesma hora ele parou. Então, mesmo William sendo muito cético e não acreditando em nada, ele perguntou para aquele homem por que ele estava ali sozinho e como ele sabia que nós estávamos ali em cima. E foi aí que o homem respondeu que estava passando para ir até o rio tomar um banho e logo nos avistou ali em cima. Bem, a princípio, nos recusamos a descer. E foi aí que aquele homem começou a ficar muito irritado. Então, ele começou a chutar a pitombeira, nos mandando descer. Nós, muito assustados, nos agarramos no galho do pé de Pitomba. E quando olhei para baixo, eu pude ver os olhos daquele homem. Os seus olhos estavam brilhantes e alaranjados. E foi aí que eu gritei para todos que aquele homem era o lobisomem. Aquele sujeito estranho começou a se contorcer. E o homem começou a se contorcer. E num piscar de olhos, e num só pulo, ele agarrou em José, o puxando pelo pé e o fez cair. Nós pulamos para salvar o José. E foi aí que começou uma luta desesperadora pela nossa vida. Nós desferíamos golpes de facão naquela besta. E aquela coisa nos atacava com patadas e chutes. Eu, quando achei uma oportunidade, eu desferi um golpe com facão, com toda a minha força, no pescoço daquela besta. Aquela coisa gritou, parou de nos atacar e saiu correndo. Pegamos o José e o levamos pela estrada. Logo em seguida, veio 2 homens a cavalo perguntando o que havia acontecido. Então, contamos a ele que uma criatura havia nos atacado. Os homens perguntaram se nós não havíamos ouvido aqueles uivos. Falamos que sim, e apontamos para a direção onde a criatura havia corrido. Os homens a cavalo foram na direção da criatura e gritaram para que fôssemos para casa depressa. Bem, aqueles homens eram estranhos e eles usavam roupas e chapéus pretos. E após eles saírem, nós seguimos o nosso caminho. Chegamos em casa e contamos todo o ocorrido aos nossos pais. Os meus pais ficaram sérios e não quiseram nos questionar.
Como sabem que eu não sou de mentir, eles acreditaram e falaram para nós não contar aquilo para ninguém. O José, que estava com alguns hematomas no corpo, logo teve que ir para o hospital. Ele falou que caiu de uma árvore e foi atacado por uns cachorros que estavam ali. No outro dia, havia boatos na cidade e todos estavam falando que 2 homens de preto estavam carregando um homem morto na garupa do cavalo. Porém, ninguém sabe para onde eles levaram aquele homem. Mas todos afirmam que aqueles 2 homens de preto eram muito estranhos e ambos nunca foram vistos pela região. E desde aquele dia, ninguém nunca mais os avistaram. Bem, hoje eu moro no Recife. Os meus pais ainda não moram lá. Mas até hoje, ninguém, fora os nossos pais e nós mesmos que passamos por aquela situação, sabem o que realmente aconteceu naquele dia. Boa noite. Essa história aconteceu há 12 anos atrás. Na época, eu tinha os meus 13 anos de idade. Eu era um garoto rebelde. E o meu pai já não sabia o que fazer para me obrigar a mudar o meu comportamento. A minha relação com ele também não era das melhores. De maneira que houve um dia que as coisas saíram do controle. Após uma discussão particularmente violenta, eu saí de casa, determinado a não voltar nunca mais. Isso se passou por volta das 17h30. Saí de casa e fui em direção a um pinhal, não muito longe da minha casa. Esse pinhal ficava em meio a uma mata, ali perto. Não me dei por conta que escurecia rapidamente. Mas logo de repente, eu me vi rodeado de escuridão. E para onde quer que eu olhasse, eu só via árvores, arbustos e mato. Comecei a ficar com medo. E foi então que tudo começou. E foi daí que comecei a ouvir a voz do meu pai, me chamando. E a voz dele vinha de dentro da mata. Então eu respondi de volta: "Onde você está?" Aquela voz não me respondia de volta. Apenas chamava o meu nome incessantemente. E quanto mais eu ia em direção da suposta voz do meu pai, mais a voz se distanciava de mim, me obrigando a entrar cada vez mais dentro da mata. Estava muito escuro. A lua e as estrelas clareavam um pouco a mata, mas não o suficiente para reconhecer o lugar onde eu estava. Depois de um bom tempo caminhando, eu percebi que nada daquilo fazia sentido, pois eu conhecia o meu pai e sabia que ele não viria me procurar por tão cedo. Talvez, se eu estivesse sumido por 2 ou 3 dias, ele poderia pensar em sair à minha procura. Bem, desisti de seguir aquela voz e comecei a voltar o caminho todo, ou pelo menos tentar. E foi aí que algo estranho aconteceu. Aquela voz que se distanciava quando eu tentava me aproximar, agora se aproximava quando eu me distanciava. E foi aí que eu percebi que aquela voz não era do meu pai, e sim de algo sobrenatural. Comecei a correr naquela mata escura e gritei perguntando quem era que me chamava. E a única resposta que obtive
foi uma gargalhada de gelar o sangue. E em seguida, aquela voz disse: "Sou eu, o diabo." Comecei a correr, cada vez mais rápido e sem destino. Pouco me importava para onde eu ia. Eu só queria sair dali. Enquanto eu corria, eu percebi que algo corria atrás de mim, me perseguindo. Olhei por detrás dos ombros e percebi que havia uma silhueta de um ser pequeno. Ele era negro, de chifres e rabo, que corria atrás de mim. Aquela coisa se aproximava e a minha única alternativa foi subir em cima de um pinhal. Eu não sei de onde tirei forças para subir tão rápido naquela árvore imensa. A criatura que me perseguia tentou subir em cima da árvore. Porém, os seus braços eram pequenos demais. Aquela coisa, vendo que era inútil tentar subir, logo começou a dizer algo bem bizarro com a voz do meu pai. E aquela coisa dizia: "Desce daí, seu capeta. Eu vou te dar uma surra bem merecida. Você acha que tá ruim comigo? Imagina com outra pessoa. Ninguém neste mundo te quer. Desce daí agora, pois enquanto eu não partir a sua cabeça, eu não saio daqui." Estava com muito medo. Eu chorava e rezava para aquilo ir embora. Mas aquela coisa dava fortes gargalhadas e ficava o tempo todo conversando sozinho. Era algo que eu não entendia. Depois de um tempo, aquela criatura simplesmente foi embora. Deu de costas e saiu adentrando o mato. Consegui ver melhor aquela coisa, pois tive que olhar para ter certeza que aquilo ia embora. E eu vi aquele demônio. Não tinha mais que 1 metro de altura. Era uma figura muito negra. Só era possível ver os seus dentes caninos brancos e afiados. E também os seus olhos vermelhos como brasa. E a coisa possuía um par de chifres. Cada chifre deveria ter pelo menos 30 centímetros, o que deixava aquela criatura um pouco mais alta. E a sua cauda era fina e longa. Lembrava muito um diabinho. E possuía cascos no lugar dos pés. O meu medo foi tanto que eu fui para um galho da árvore, ainda mais alto. E foi daí que o galho se quebrou e eu caí de uma altura de quase 7 metros. Senti apenas o impacto da minha cabeça contra o chão. Depois não me lembro de mais nada. Acordei apenas no outro dia de manhã, com o meu pai me chamando. "Você está bem, menino?" disse ele. Em seguida, me pegou e me levou para fora daquela mata. Eu nunca soube o que realmente me aconteceu, e nem o que tinha presenciado na noite anterior. Mas é certo que, além dos 17 pontos na cabeça, eu nunca mais tornei a entrar naquela mata. E de uns 2 anos pra cá, já desapareceram 2 pessoas naquele exato local, que tem vários pinhais. E um desses desaparecidos foi encontrado morto. Acredito que de alguma maneira aquela criatura me derrubou da árvore, pois me lembro dele dizer que era para mim descer, pois ele iria rachar-me a cabeça. Contei todo o acontecido para o meu pai, e tudo isso me serviu de experiência para me tornar alguém melhor, e nunca mais desrespeitei ou desobedeci o meu pai. Acho que por esse motivo ele acreditou em mim. O que se esconde por detrás daquela mata? E que segredos tem aqueles pinhais? Vou terminar o meu relato com uma frase conhecida. O mundo é cheio de mistérios,
mas não serei eu a desvendá-los. Boa noite. Gente, eu vou contar outro lance bizarro que aconteceu comigo há algum tempo atrás. Eu tenho uma pequena loja de perfumes. Mais específico, eu sou a proprietária de um quiosque e um shopping popular. Então, eu ficava sozinha o tempo todo. Eu não tenho funcionários. Enquanto não estava atendendo clientes, ficava passando o tempo todo estudando, ou lendo, ou até simplesmente fazendo uma das minhas grandes paixões, roupas de crochê. Certa tarde, combinei de me encontrar com uma amiga, ao final do expediente. Ela logo chegou e eu estava finalizando um cachecol. Na verdade, eu já tinha terminado a peça. Só estava medindo e cortando a lã para fazer a franja. Ela me cumprimentou e eu peguei as tiras cortadas e o resto do novelo. Enrolei e guardei na sacolinha e enfiei na gaveta. Detalhe, todas as gavetas tinham trancas. Afinal, o quiosque ficava exposto logicamente. Fiz todo o ritual para fechar o balcão. Desliguei as tomadas, tranquei e coloquei a lona de proteção e fui embora com a minha amiga. No dia seguinte, pela manhã, eu fui destrancar as gavetas e colocar tudo no seu devido lugar. Limpei os vidros e fui procurar o que fazer. Destranquei a gaveta onde estavam guardados os livros e a caixa de artesanato. Peguei a sacola onde estava o cachecol para terminar de costurar. E logo tomei um baita susto. Todas as tiras da franja que foram cortadas estavam amarradas. As pontas de todas as linhas estavam com um nó cego. Ok, mas linhas não se emaranham sozinhas. Mas todas estavam amarradas na ponta, como se alguém tivesse medido cerca de 1 centímetro e dado um nó bem apertado. Eu não estava doida. Por alguns segundos, ao ver a minha amiga, eu guardei tudo enroladinho no cachecol. Não tinha como as linhas se embromarem daquela forma. Eu não manuseei as linhas para dar aquela bagunça toda. Eu simplesmente peguei as tiras, enrolei na peça e guardei na gaveta. Simples assim. Comecei a desamarrar os nós e fiquei pensando como aquilo tudo aconteceu. E por que aconteceu? E qual seria o significado daquele evento? Acabei nem dando muita bola. Eu tinha coisas mais importantes para resolver. Logo, veio à minha cabeça que aquilo poderia ser obra do Saci. Mas o que um Saci poderia querer com o meu artesanato em pleno centro da cidade? Ainda mais preso dentro de uma gaveta de uma loja? Eu moro no Vale do Paraíba, região natural do Sacis Pererê, mas eu vivo em São José dos Campos. A capital nacional dos ETs é São Luís do Paraitinga. Fica próximo, mas tem muita mata preservada ainda. Mas tudo bem, antes ficar amiga de um saci cachoteiro do que, por exemplo, outro ilustre morador da região, o lobisomem de Joanópolis. Isso aconteceu com o meu marido e a irmã mais velha dele, quando eles eram crianças. O meu marido, nessa época, tinha por volta de 6 anos de idade. Naquela época, a casa ainda tinha um quintal e um muro baixo, com um portão de grade pequeno. E os dois estavam lá, brincando, quando, de repente, a irmã dele parou de falar e ficou com o olhar fixo, paralisada, olhando para o portão. E o meu marido falava e falava com ela e nada dela responder. Aí ele resolveu olhar também para ver o que estava acontecendo. Mas então ele se deparou com a coisa mais horripilante e grotesca que ele já viu na vida.
havia um homem com um manto marrom de capuz na cabeça, como se fosse aqueles mantos de igreja católica. Ele estava com as mãos passando por entre as grades do portão. A pele dos seus braços e rosto eram queimados e aparentava ser careca também. Do seu rosto escorria sangue, que até chegava a pingar no chão. A única palavra que aquela coisa pronunciou foi: "Me dê um copo de água?" Quando ele falou isso, os dois começaram a gritar e a irmã dele entrou na sala. E pelo medo, a primeira coisa que ela fez foi trancar a porta e deixar o pobre irmão lá fora, batendo na porta. O garoto ainda olhou para trás para ver se aquela criatura havia sumido, mas ele ainda estava lá. Os pais deles estavam assistindo televisão na sala, escutando o barulho e a agitação deles. Em seguida, logo abriram a porta. E as crianças ainda tentavam explicar, mas foi aquela confusão toda, um falando por cima do outro. Quando os pais olharam no portão, não havia mais nada lá. O pai deles saiu e olhou na rua, mas também não havia nada. Naquele dia, o pai dos garotos até disse que poderia ser fantasia de carnaval, porque estava em época de carnaval, em época de quaresma também. Mas como explicar o sangue pingando no chão que não estava mais lá? Eles, até hoje, contam essa história e juram por tudo que é mais sagrado que não é mentira, até porque os dois viram ao mesmo tempo. Boa noite, este será o meu primeiro relato aqui no canal. Eu quero deixar claro que todas as informações aqui citadas eu recebi da minha avó, que afirma ser verdade. Então vamos ao relato. No ano de 1967, a minha avó paterna deu à luz ao seu último filho e o chamou pelo nome de Josué, segundo ela. O menino era um bebê muito bonito e saudável. Quando a criança completou 6 meses de vida, a minha avó recebeu a visita de uma conhecida da família. Ela convidou a mulher para entrar na humilde casa de ripas, muito comum no interior do Mato Grosso, local onde a minha avó vive até os dias de hoje. O pequeno Josué estava deitado em uma rede, dormindo. A mulher imediatamente fitou os olhos no garoto e a minha avó disse que ela sorriu. E virando-se para ela disse: "Que criança linda! Posso segurá-lo?" A minha avó era muito ciumenta com a criança, mas concordou que a mulher o segurasse em seus braços. A mulher segurou a criança e disse: "Se não quiser criá-lo, pode dá-lo para mim, eu crio." "Claro que quero criar meu filho. Ele é meu filho, eu não dou ele para ninguém," retrucou a minha avó, tirando a criança dos braços daquela mulher. A mulher logo se retirou e a minha avó devolveu a criança à rede, no qual ela dormia antes. Conta a minha avó que naquela mesma noite, enquanto dormia com a criança em seu colo, ao abrir os olhos, ela viu na beira da sua cama uma mulher toda vestida de vermelho, com um véu também vermelho e transparente, cobrindo a sua face já envelhecida. Ela tinha longos cabelos lisos e brancos. A minha avó se arrepiou dos pés à cabeça. A mulher logo estendeu os braços como se quisesse segurar a criança. E as mãos daquela mulher eram tão brancas e magras que se podia ver os ossos. Rapidamente, a minha avó abraçou o menino e acordou o meu avô.
E quando ela retornou a olhar para a beira da cama, a mulher havia desaparecido. No dia seguinte, ao acordar, a minha avó percebeu que o bebê rejeitava o seu seio e não queria mamar. Ela, muito preocupada, levou a criança até o farmacêutico, que em nada pôde diagnosticar. O menino foi arruinado e, depois de 3 dias, acabou falecendo. Antes de visitar a mulher, Josué estava saudável, e depois da visita e da visão da velha de véu, a criança definhou. Não sabemos se há alguma ligação com a amiga da minha avó, mas ela acredita que a morte da criança está ligado com o mal olhado. Este é o meu relato, e é verdadeiro. Em 1983, eu me mudei para um apartamento que tinha um quarto de vista para o Cristo Redentor, e o outro quarto tinha vista para os fundos de outro apartamento. Logo nas primeiras noites, eu tinha insônia. Era uma coisa frequente na minha vida, e quando não tinha o que fazer, eu ia ver televisão. Um dos meus grandes prazeres era ir para a janela, fumar e pensar na vida. Eu estava na janela do quarto da frente e fui para a janela do quarto dos fundos e fiquei por lá, fumando meu cigarro. E foi aí que eu observei a minha vizinha do apartamento da frente pela primeira vez. Ela estava na área de serviço, no escuro, assim como eu estava. Ela estava em uma atitude muito preocupada, indo de um lado para o outro da área de serviço. Às vezes, parava olhando para o chão e com o braço levantado e a mão no queixo, e com o outro braço cruzado junto ao corpo. Ela ficava um tempo assim, e depois voltava a andar de um lado para o outro. Até que em seguida, ela voltou para dentro do apartamento. Fiquei com muita pena dela, pois ela parecia bastante preocupada. Bem, passado 3 dias, eu novamente estava com insônia. Então, para me distrair, eu fui fazer um bolo. Enquanto o bolo assava, eu fui fumar na janela da frente e fiquei andando pelo apartamento. E novamente, eu acabei indo para a janela do quarto dos fundos. E qual não foi a minha surpresa quando a minha vizinha do apartamento da frente estava novamente ali. Eu acenei para ela, para ver se ela notava a minha presença, pois, quem sabe, poderíamos ser amigas e ela até mesmo desabafar comigo? Afinal de contas, pelo jeito ela tinha insônia, assim como eu. Porém, ela não olhava em minha direção, de tão preocupada com seus problemas. Bem, eu acabei de fumar e fui dormir. Passado mais alguns dias, eu novamente fui fumar, ali na janela do quarto dos fundos. E novamente a minha vizinha estava ali. Mas desta vez ela estava bastante intrigada, pois parecia uma pessoa que estava precisando muito de ajuda. Sei lá, de uma palavra amiga. Ela ficava olhando para o chão e para o teto, e andando de um lado para o outro. Era por volta de 11h30 da noite, e as luzes da área de serviço estavam acesas. E deu para ver melhor a sua fisionomia, que era preocupada e triste. E foi quando me veio a ideia de ir no apartamento dela e tocar a campainha. E assim eu fiz, pois algo me dizia que eu deveria falar com ela. Eu nem sequer sabia o que iria falar com ela, mas já estava arrumando um pretexto. Qualquer coisa, nem que fosse pedir um pouco de açúcar. Bem, eu fiquei ali, tocando a campainha, e ela não veio me atender.
Até tive a impressão de ela ter me visto pelo olho mágico e não querer me atender. Bem, por baixo da porta do apartamento, dava para perceber uma sombra se movimentando ali por dentro. E como ela não me atendeu, logo imaginei que eu estava sendo inconveniente. Então fui embora. Alguns dias se passaram e eu fiz amizade com outra vizinha do apartamento abaixo do meu. Eu falei para essa vizinha que sofria de insônia, assim como a minha vizinha do apartamento em frente, o qual ela ainda não a conhecia. E também contei que essa vizinha ficava muito tempo na área de serviço, durante toda a madrugada. E o que a minha vizinha do apartamento de baixo me disse, me fez gelar o sangue. Ela disse que a vizinha do apartamento que ficava em frente ao meu havia se suicidado há 2 meses no apartamento. E o apartamento ainda estava fechado com seus pertences, pois os seus familiares estavam tratando da herança. Boa noite. Em dado momento da minha vida, eu me encontrava desempregado, com aluguéis atrasados, dívidas e mais dívidas se acumulando. E confesso que a ideia de suicídio me agradava muito. Em um dia chuvoso, eu saí à rua à procura de emprego. E conforme eu andava, eu me sentia afundando no chão. Achei que fosse por causa das poças d'água, mas quando parei e olhei para os meus pés, a minha visão ficou mais clara. Eu vi algo surpreendente. Havia diversos seres mutilados e sujos. Aquelas coisas estavam agarrando e segurando as minhas pernas. E conforme eu caminhava, eles iam sendo arrastados, mas sempre ficavam ali, junto de mim. Tentei me esquivar deles, mas parecia que eles estavam grudados em mim. E foi questão de segundos, e eu saí correndo feito louco, até chegar em casa. Nessa loucura, eu percebi que não os via mais. Achei que estava livre deles. Como eu estava enganado. Os dias se passavam, e eu senti uma dor em meus joelhos, e as pernas pesadas. Eu não tinha ânimo para nada, e a minha situação financeira se complicava cada vez mais. Eu não conseguia emprego, e nem um bico sequer. Eu já não tinha o que comer dentro de casa, e a situação já estava ficando desesperadora. E foi quando, um dia, ao acordar, eu resolvi sair para a rua, pois a ideia de suicídio se formava em minha cabeça, e eu estava quase dando cabo em minha vida. E foi quando eu passei por uma senhora que encontrava-se em um ponto de ônibus, e ela me chamou pelo nome. Daniel, você tem um tempinho para mim? Fiquei surpreso por aquela senhora me chamar pelo nome, já que eu não a conhecia. Mas eu não tinha nada de tão importante para fazer, então disse que sim. Ela pediu que eu me sentasse ali no ponto de ônibus e colocou a sua mão na minha cabeça. Nesta hora eu adormeci, pois senti o meu corpo leve, tranquilo e revitalizado. Na minha mente apareciam imagens de atos que cometi contra pessoas da minha família, do meu serviço, e eram atos que me envergonhava de contá-los. E logo fui entendendo que por causa disso, agora eu vivia aquela situação. Eu sempre fui muito orgulhoso, passava por cima de qualquer um para conseguir o que queria. Eu fui egoísta e só pensava em mim. Nunca amei ninguém de verdade. Tudo o que eu fazia era simplesmente por interesse. Desiludi diversas moças com quem me envolvi, e depois de conseguir o que pretendia, as abandonava. Enriqueci fácil, e cada vez ficava mais dono de mim. Tudo era somente eu, os outros que se fodam. Eu tinha, e pronto, e nada mais me importava.
Então, nessa visão, apareceu um ser lindo, revestido de uma luz muito forte e acalentadora, que me trazia paz que eu nunca havia sentido. Eu estava sendo envolvido por um amor que jamais senti, e ele me disse: essa foi a única forma que encontrei de te ajudar, pois você se perdia pelo caminho do mal. Siga em frente, pois estou contigo e vou te ajudar. Sinta este amor que te envolve. E é isso que tem que mover este mundo, pois a verdadeira caridade para com o próximo é muito agradável a Deus. Neste momento, acordei e olhei para a senhora que tirava a sua mão da minha cabeça, e uma luz em volta dela se apagava, tornando-se quase imperceptível. Logo, aquela senhora me estendeu a sua mão. Me levantei do banco e a agradeci, pois havia entendido tudo, o porquê da situação que me encontrava. Agradeci e fui para o meu destino. Entreguei diversos currículos e quando foi uns 15 dias depois, eu fui chamado para uma entrevista de emprego em um escritório de contabilidade, onde me encontro empregado até hoje. Eu quero dizer que quando achamos que chegamos no fundo do poço e que nada mais tem jeito, sempre há uma luz. Então, reveja as suas atitudes para o seu próximo. E este é o meu relato. Boa noite.